Vamos lá. Eu sou Carolina Ferraz, eu tenho 42 anos, sou coordenadora do Grupo Frida, que é um grupo de gênero e diversidade aqui da Universidade Católica de Pernambuco. Eu participo do movimento de mulheres. Agora, é importante situar o meu local de fala, que eu sou uma mulher branca, heterossexual, porque a gente chama cis, intelectual, então eu faço parte de um feminismo que é comprometido socialmente, porque eu integro movimentos sociais, mas ao mesmo tempo eu não posso me despir da minha formação acadêmica e intelectual. Então eu tenho que fazer esse reconhecimento sim. Bom, é difícil falar sobre o que é feminismo, porque para mim o feminismo significa múltiplas coisas, mas a grosso modo, de forma uma grande síntese, eu vou dizer que o feminismo é um processo de empoderamento de mulheres, da ressignificação das suas importâncias, do reconhecimento dos seus valores e da sua importância na sociedade também. Acho que uma grande diferença dessa atual geração, e para a minha geração, é que o quanto antes essas jovens mulheres estão e meninas se deparando com o feminismo. Às vezes em escola, por isso a importância da educação de gênero, às vezes em debates, às vezes pelo papel relevante das mídias, dos movimentos sociais, a marcha das mulheres, o movimento de construção dessa marcha, ele é muito interessante para esses debates. Então há cada vez mais, inclusive, o contato com marcos teóricos. Hoje não é incomum você encontrar uma jovem de 17 anos que já lê a Butler. Não é incomum você encontrar alguém com 14, 15 anos que tenha lido Simone ou Angela Davis. Então, assim, de fato, a gente tem, quanto antes, esse reconhecimento dos marcos teóricos feministas por essa garotada mais jovem. Eu já era um pouco mais velha, eu devia ter uns 22 anos. Eu estava recém-formada e aí eu fui atuar num processo já como advogada, de erradicação de violência de gênero com relação ao movimento de mulheres de periferia. E aí foi quando eu senti a necessidade de militar no movimento, porque eu estava vendo mulheres sendo estupradas, mulheres sendo mortas, mulheres sofrendo lesão corporal, e aí eu não tinha mais como ter só uma atuação cirúrgica na condição de advogada, eu precisava ser um agente sensibilizador. Então, mas eu já era formada, eu tinha 22 anos. Eu acho que essas mídias espontâneas, elas são muito mais interessantes do que essas mídias mais formais, porque há uma formação ideológica muito interessante, de canais, de blogs, há um descompromisso com o viés financeiro, porque a gente precisa trabalhar e entender o seguinte: o editorial de jornal e de revista, eles se vendem, e se vendem para anunciantes. E aí não é pautas que são indigestas, como aborto, transexualidade, transfeminismo, feminismo negro. Talvez não venda jornal para um segmento da população e não venda revista. Mas aí os blogs, os canais do YouTube, até o próprio Facebook, o Twitter, eles têm sim uma função social bem elevada acerca disso, eu não posso negar. Acho que houve sim um crescimento, sim. É importante que você consiga, por exemplo, diálogo. Eu consigo dialogar com uma feminista na Indonésia sem sair de Recife. Coisa que era basicamente impossível no passado, que você tinha o quê? A vinda de carta, a ida de carta. Então isso dificultava muito essa interlocução, essa transversalidade. E hoje isso já não existe mais. A internet aproxima, as pessoas, extingue fronteiras. Isso é muito interessante.